Plantão médico sobre vacinação infantil. E para falar sobre esse tema tão importante, estou recebendo hoje aqui o Dr. Paulo Teles, pediatra. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer conversar e falar desse tema. Bom, antes de mais nada, Paulo, qual que é a grande diferença que existe da contaminação pelo coronavírus em adultos e em criança? Tem diferença? Tem diferença. Acho que a população infantil, ainda bem que é uma população, vamos dizer, beneficiada por esse vírus. Quando a gente compara taxa de transmissão, quando a gente compara taxa de infecção e quando a gente compara complicação e óbito, as crianças têm uma taxa de óbito muito mais baixa quando a gente compara. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem quase 600 mil óbitos em adultos e são 2 mil crianças aproximadamente que perderam a vida. Então é um número bem discrepante. Então as crianças, a gente acredita que elas têm um sistema, tem várias teorias, mas a gente acredita que a criança tem uma resposta imunológica melhor e muito pouca complicação. Então, graças a Deus, esse vírus para criança é um vírus mais leve do que para adulto. Bom, então por que é importante que as crianças sejam vacinadas? Excelente. Acho que esse é o ponto que a gente está aqui. Acho que eu tenho batido, eu tenho conversado com as mães a esse respeito. Então, quando elas me perguntam assim, o vírus é muito leve, por que eu vou colocar meu filho em risco com a vacina, uma vacina experimental, que não é, na verdade a gente já sabe que as vacinas já estão em fase 3, por que eu vou vacinar meu filho? Por que eu vou expor a um risco da vacinação? Porque a gente precisa controlar essa pandemia. Então, eu coloco 3 pontos muito importantes para a gente colocar, para tentar convencer as mães a vacinar os seus filhos. O primeiro ponto é entender um pouco que a gente precisa que esse vírus pare de circular. E para isso, para a gente atingir a imunidade de rebanho, eu preciso que em torno de 80% da população esteja vacinada. Nosso país tem 74% da população adulta e as crianças representam 26%. Ou seja, eu vou precisar entrar nessa faixa etária para atingir esses 80%. Lembrando que não são os 74% que vão querer se vacinar. Infelizmente, tem gente, a gente sabe aqui no Brasil, em torno de 90% da população quer se vacinar. A gente vai ter 10% dos adultos que não vão se vacinar. Então, vamos tirar aí uns 7%, 7,5%. Estamos falando de 70%. Eu vou precisar entrar nessa faixa etária. Então, esse é um ponto importante de dizer. Para atingir a imunidade de rebanho, eu preciso imunizar também a população infantil. O segundo ponto para a gente falar a partir do momento que você começa a vacinar adultos, o vírus vai circular aonde? O vírus vai circular em quem não está vacinado. Então, os que se recusaram a vacinar, e a gente já tem dados interessantes sobre isso nos Estados Unidos, Israel, quem tem morrido atualmente lá? Quem tem morrido mais são os não vacinados. A taxa de internação e óbito em adultos lá, 99,5%, alguns estudos têm mostrado, é de não vacinados. E aí, quem também não está vacinado, não por opção, né, por falta de opção, as crianças. E aí você começa a ter mais criança infectada. Mas você falou que o vírus é simples, não é tão grave em criança. Perfeito, mas quando eu começo a aumentar o número de crianças infectadas, eu vou aumentar a taxa de óbito e vou permitir algumas complicações. Interessante da gente falar, a complicação principal em criança é a síndrome inflamatória sistêmica, que é um quadro que a criança tem falência de múltiplos órgãos, tem inflamação cardíaca, etc. Os dados nos Estados Unidos, nessa última semana, foram assustadores. No ano passado foram 1.000 casos de síndrome inflamatória sistêmica. No primeiro mês desse ano já foram mais 1.000. No segundo mês, 1.000. A gente já está em 4.000 casos de síndrome inflamatória sistêmica nos Estados Unidos. 1.000 no ano passado e 3.000 nesse ano. Então, existe uma diferença grande. Então, as crianças começaram a ter mais... mas por que está diferente o vírus? A variante Delta é pior? Não. A variante Delta é igual em criança. O problema é que eu tenho mais crianças doentes. E aí então, o número absoluto acaba sendo maior. Proporcionalmente, acaba sendo maior. Então, a gente vai precisar proteger essas crianças também, senão a gente vai acabar aumentando a taxa de óbito. E, por fim, acho que o terceiro item importante da gente falar é os vírus continuam a circular, a gente vai ter o quê? O que a gente tem visto e tem medo das mutações. E aí, será que não surge uma mutação nova que pode ser mais grave em criança? Então, a gente precisa que esse vírus pare de circular. Para isso, as crianças vão entrar nesse grupo. Não esquecer uma população individual, em especial, que são as crianças com comorbidade, que têm uma taxa de óbito muito parecida com a do adulto. Então, a gente precisa proteger essas crianças também. Aqui, o Ministério da Saúde tem preconizado isso. A gente vai entrar nesse esquema vacinal também para as crianças como prioridade. Então, as crianças com comorbidade, obesidade, diabetes, imunodeficiência, problemas cardíacos, essas crianças têm que ser vacinadas antes, porque também a taxa de óbito é maior. Agora sim, Paulo, quando a gente mergulha um pouquinho mais nesse assunto, qual que você acha que é o caminho perfeito para a vacinação da população pediátrica? Qual que é a linha? Você já traçou alguma coisa aí? Enfim, se comorbidade tem mais risco, posso imaginar que com os adultos foi levado isso em consideração. E na hora de ranquear ali quem iria começar ou não, isso foi plotado. Mas o que você, como pediatra,
imagina como o caminho ideal? Pensando na faixa etária, como você bem pôs, eu acho que, primeiro, comorbidade, sem dúvida. Então, as crianças com comorbidade a gente tem que priorizar, porque a taxa de óbito é maior, a gente tem que proteger. Depois, a parte de adolescente. Quando a gente olha em termos de gravidade da doença em criança, abaixo de 1 ano, e nos adolescentes a taxa de óbito é um pouco maior. Então, quando eu comparo, para você ter uma ideia, o Brasil só perde para o Peru em termos de taxa de óbito por 1.000 infectados, por 100 mil infectados, perdão. Peru é o país que mais tem adolescentes que faleceram, em seguida do Brasil. Então, a gente tem uma taxa de óbito em criança que é baixa quando eu comparo com adultos, mas ainda assim é alta quando eu comparo com outros países do mundo. Morreram 2.000 crianças aproximadamente de Covid no Brasil. Nos Estados Unidos foram 1.000, eles tiveram muito mais casos que a gente. Então, a qualidade do atendimento, da assistência lá é melhor. Então, aqui a gente ainda tem um risco maior por conta disso. Então, eu tenho que priorizar quem? Eu tenho que priorizar comorbidades e talvez essas faixas etárias. E a Anvisa já está com essa autorização. Quer dizer, os extremos. Então, crianças com comorbidade, adolescentes e menores de 1 ano. Talvez seria essa ordem. Agora, quando que existe uma previsão para que isso venha a começar? Os menores de 1 ano, a gente ainda não tem estudo liberando nessa faixa etária. Então, é uma população separada. E aí a gente consegue protegê-los de uma outra forma, vacinando gestantes e as puérperas, a amamentação. Então, as mães amamentando, que tomaram a vacina, ou as gestantes que se imunizaram, elas têm a passagem de anticorpo pela gestação. E estimulando o aleitamento, né? Perfeito. E aí eu acabo protegendo essa população inicial, que é o primeiro ano de vida. Então, eu consigo proteger sem uma vacina direta, através da amamentação e através da vacina durante o parto. Por isso que é tão importante, durante a gestação, por isso que é tão importante a gente pensar. Agora, nessa segunda faixa etária que a gente falou dos adolescentes, a gente já tem uma aprovação da Anvisa. Isso já está previsto. Aqui o estado de São Paulo imagina que provavelmente eles têm anunciado a partir de setembro essa vacinação para adolescentes. E assim, Paulo, as vacinas aprovadas para uso de criança e adolescente, já tem isso publicado? E assim, são 100% seguras? Tem alguma ressalva em específico? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de ressalva, sem dúvida, mas a gente tem que se basear. Você falou qual é o caminho perfeito de vacinar as crianças. Eu acho que o caminho perfeito de vacinar as crianças é o caminho perfeito da vacinação, que é a informação. Então, eu acho que existem alguns estudos mostrando, olha que interessante, Fernando, que quando você obriga a vacina, você reduz a taxa de vacinação do país. Quando eu trago informação, quando eu aproximo o médico da família, quando eu aproximo o médico do paciente e ele vem de uma forma com informações baseado em ciência, evidência científica, apresenta isso para a família, a taxa de imunização sobe. Portugal e Suécia são um exemplo bem característico disso. Eles fizeram uma campanha muito importante desse contato direto, o médico da família, o pediatra, quase 95% de taxa de vacinação nesses países. Então, acho que o caminho é informação. A gente está vivendo um mundo de mentiras, um mundo de informações de muito pouca qualidade, e aí você acaba confundindo a cabeça das mães e dos pais. A gente precisa, acho que a base é boa informação. E aí eu te agradeço por esse momento, porque a gente tem que trazer ciência, né? Então, acho que isso é muito importante da gente colocar. Então, acho que o caminho vai ser a informação. Temos já estudos, sim, sua pergunta. Temos estudos. A gente já tem todas as vacinas que estão sendo feitas em adultos, já tem estudo em andamento em criança. Isso é importante de colocar. E aí a gente estratifica por faixa etária. Você tem estudos de 6 meses a 3 anos, você tem estudos de 3 anos até 12 anos e de 12 até 18, que é uma faixa que já está sendo vacinada, inclusive, em alguns países, de 12 a 18 anos. E quais são as vacinas já aprovadas? Nesse momento, Pfizer. A Pfizer já foi aprovada, já está sendo aplicada nos Estados Unidos. Isso internacionalmente. Exatamente. No Mas Brasil? A Anvisa já autorizou, a Anvisa já fez a avaliação dos estudos, já autorizou, já liberou de 12 a 18 anos. Não iniciou a vacinação, porque a gente ainda não terminou a vacina nos adultos. Então, essa vai ser a nossa próxima etapa. Existe um questionamento da ONU em relação a vale a pena você já vacinar crianças, sendo não vacinou a população adulta mundial? Acho que é um questionamento que a gente tem que colocar, mas a verdade é que cada país está se cuidando de uma forma. Mas já temos sim, Pfizer já é liberada de 12 a 18 anos, tá bom? Aí a gente tem um estudo recente da Coronavac, da Sinopharma, com crianças de 3 a 17 anos. E um estudo muito interessante, fase 1 e fase 2. Foram quase 500 crianças avaliadas nesse estudo fase 2. Eles fizeram 2 doses diferentes, uma dose de 3 microgramas de 1,5, com como no adulto, 2 doses. Uma dose e 28 dias a segunda dose. Os resultados foram muito interessantes. Eficácia na dose mais alta de 100%. Todas as crianças que tomaram as 2 doses tiveram soroconversão, tiveram a presença dos anticorpos neutralizantes.
e efeitos colaterais muito poucos. 30% em torno de dor local e vermelhidão, que é o que a gente tem nas vacinas habituais, e uma taxa pequena, menos de 10% com febre. O resto, nenhum efeito importante. Teve para não dizer que sempre vai ter alguém falar, mas teve Sim. teve um caso que foi a óbito, que teve uma pneumonia, não foi a óbito, perdão, uma pneumonia no grupo placebo, que recebeu o hidróxido de alumínio. Então, uma criança teve pneumonia no grupo que não recebeu a vacina. Então, nenhuma criança que recebeu a vacina nesse estudo teve complicação. Então, quer dizer, é seguro Perfeito. e funciona. Exatamente. Acho que o mais importante, a gente fala de duas coisas, eficácia e segurança. E acho que a gente pensar em termos de previsão, então, nessa faixa etária de adolescentes, acho que vai ser muito em breve, e o estudo fase 3 da Coronavac já está começando a ser feito no Chile, eles imaginam que até novembro já vai estar sendo publicado. Então, assim, pensando num cenário otimista, eu te diria que o ano letivo do ano que vem, a gente já espera estar com as crianças vacinadas. Acho que esse é um período para a gente começar a entender um pouco melhor, assim, com os estudos de novembro da Coronavac, mais estudo em relação... Porque a Pfizer, a Moderna e mesmo a AstraZeneca, elas também estão com estudos de 3 anos para frente. Então, a gente deve ter esses estudos fase 1 e 2 chegando também dessas outras vacinas. Então, acredito que todas as vacinas vão ser liberadas para serem aplicadas. O que a gente tem que ajustar é qual é a dosagem, então isso a gente vai ver quantas aplicações vão ser necessárias, 1 ou 2 doses, e exatamente se é a mesma dose que se aplica em adulto ou se a gente tem que fazer uma dose menor. Uma população que é importante a gente colocar é que as crianças abaixo de 2 anos é uma população diferente, porque a resposta imunológica também não é igual. Então, esse é um público que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. As vacinas, quando a gente faz no primeiro ano, você precisa fazer várias doses e sempre um booster, uma dose extra. Então, por que a gente faz com 2, com 4 e com 6? Porque a resposta imunológica é um pouco pior nessa faixa etária. Então, acho que acima de 3 anos deve ser muito parecido com o que a gente está vendo, por isso que a Coronavac fez acima de 3. Abaixo dessa faixa etária, talvez a gente tenha que fazer ajustes em termos de quantidade de aplicação, quantas doses essas crianças vão receber para ter imunidade como a gente está vendo. Bom, Paulo, agora até lá, eu queria saber a sua opinião como pediatra de como a gente pode manter as crianças de uma forma segura. Primeiro, frequentando a escola, porque a gente sabe que do ponto de vista cognitivo é fundamental que isso aconteça, do ponto de vista pedagógico nem se fala. E também ter uma vida social que seja aí, enfim, importante, né, para o enriquecimento do cérebro dessas crianças que estão em fase de desenvolvimento. Como fazer isso? Acho que a gente já está fazendo, na verdade. Acho que todos os países do mundo já estão com as escolas abertas. São pouquíssimos países que as escolas estão fechadas, porque o que se mostrou é que o principal foco de infecção dessas crianças são os adultos. Então, a gente sabe que as crianças se infectaram muito mais dentro de casa do que nas escolas. E agora, com os professores já sendo vacinados, a gente diminui muito a taxa de infecção dentro da escola. Por quê? Porque a transmissão de criança para criança é muito pequena. Com protocolos, com as medidas de segurança que a gente tem tomado, o risco cai, não vou dizer a zero, mas cai bastante. A gente fica com muito mais segurança em relação a isso. Então, as escolas são sim um ambiente seguro quando a gente segue os protocolos. Professores vacinados, que são o principal foco de transmissão. Os casos de transmissão dentro da escola, no geral, têm a ver com algum adulto. Então, quando a gente vacina os adultos, professores, funcionários, né, as pessoas que trabalham na escola, a taxa de infecção cai bastante. Crianças usando máscara, e a gente sabe que crianças acima de 2 anos podem usar máscara, de 2 a 5 a gente pede para usar máscara quando tem condição, não acho que elas devem ser obrigatórias, mas as crianças devem usar quando tem condição de tirar e quando estão sendo supervisionadas, mas acima de 5 anos as crianças devem usar máscara, espaço bem ventilado, que não é difícil de fazer. Então, as medidas para manter a escola aberta são simples, ventilação, higiene do ambiente, higiene adequada. A gente tem que calcular em termos de espaço e a quantidade de crianças e as medidas que a gente já tem, que é uso de máscara, distanciamento social. Então, não precisa de muita coisa. Basta boa vontade. E o mais importante, basta priorizar a população que mais sofreu, não em termos de doença direta, mas como em toda guerra, a gente calcula, a gente conta os mortos que morreram na linha de frente. Eu digo que as crianças estão sofrendo nessa guerra na linha de trás, porque elas foram privadas de sair de casa, então elas têm um momento de desenvolvimento que elas precisam socializar, interagir, a gente cortou isso. Elas não tiveram acesso à escola e ficaram muito tempo. Os brasileiros, as crianças brasileiras foram um dos países que ficaram mais tempo sem aula. E, infelizmente, a gente ainda tem algumas escolas estaduais, municipais, que estão sem aula e não estão abrindo com o ensino híbrido. A gente precisa lutar para isso, porque é uma geração que a gente está perdendo. É uma geração que não vai conseguir recuperar. Os efeitos neurológicos que a gente tem
do ponto de vista de matriz neurológica, quando você submete essa criança a um estresse tóxico, e a gente sabe que esse período que eles estão fora da escola, na rua, violência doméstica, violência social, sem acesso a uma alimentação adequada, porque a escola fornece tudo isso. Esse estresse tóxico desestrutura a arquitetura cerebral dessa criança. E isso, a longo prazo, não tem recuperação. Então, a gente submeteu essas crianças. Então, a gente precisa de um trabalho agora de recuperação. Eu preciso, não é só colocar essa criança de volta à escola, eu preciso ter uma estrutura de recuperação, de ensino, de recuperação nutricional, de recuperação emocional. O estresse pós-trauma que essas crianças vão ter é enorme. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa preparar as escolas, os professores, os pais, para que a gente consiga acolher e recuperar um pouco do que essas crianças perderam. Bom, todas essas informações que você compartilhou aqui com a gente são extremamente importantes. Dr. Paulo Teles, pediatra, eu agradeço em nome de todos os nossos seguidores e eu peço que você compartilhe essa informação adiante. A gente vai deixar também aqui os contatos do Dr. Paulo, para você entender um pouco mais sobre esse campo maravilhoso da medicina que é a pediatria e principalmente entender sobre a importância da vacinação das crianças nessa época de pandemia. Dr. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Acho que eu brinco que eu vou continuar advogando pelas crianças, porque está faltando isso nesse país. É isso aí. Vamos Obrigado. trabalhar. Pessoal, Obrigado. até breve.